Não. De hoje não. Vamos lá. Pode acontecer. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Uhum. Vou abrir aqui o... Vou abrir aqui o projeto. Ontem eu não consegui dar aula. Ontem eu tive que participar de reuniões. Tudo bem. Vamos lá. Veja só. Aqui nos relacionamentos entre as tabelas da missão 3, o que acontece? Eu tive que conectar várias colunas de datas, que são as da coluna de data de POL, data de OCOL, data de OKTS, data de OKTD, todas as colunas de datas em uma única coluna de data. Então, nesse caso, quando eu conecto várias colunas de uma tabela com uma única coluna da outra tabela, somente o primeiro relacionamento ele fica ativo. Beleza? Então, preste bem atenção. Aqui está o cálculo. Vou até modificar aqui. Ai, fiz um negócio errado aqui. Cheirosos. Calculate. Contou as todas as linhas de produção. E lá na coluna. Vírgula. Aí lá na minha coluna de OCOL, eu quero tudo que é diferente de blank. Quero contar somente esse. Aí presta bem atenção. Veja só. Qual que é a coluna que está aqui ativada no relacionamento? É a coluna do POL. A coluna de data do POL. Ela está ativada. A coluna do OCOL, ela está pontilhada. E aí preste bem atenção. Nesse cálculo que eu vou trabalhar aqui, ou seja, a coluna do OCOL, ela não está ativada. Então, nesse cálculo aqui que eu vou criar, estou trazendo para dentro desse gráfico o OCOL, as datas de OCOL. Só que lá no Power BI, o OCOL, lá no relacionamento, o OCOL ele não está ativado. Então, veja só, o número que apareceu aqui, 38 na barra. Quando, olha, no dia, eu estou filtrando ano 2022, mês de fevereiro, e vou olhar para o dia 5. Quando eu venho aqui na minha base, venho aqui na coluna de OCOL e jogo aqui, ó, 5/2/2022. A mesma informação que está lá no filtro. E aí eu filtro aqui só Line Trucks. A informação que retorna para mim são 40. Então apareceu os 40 aqui embaixo. Então por que o Power BI está retornando aqui no dia 5/38? É por causa do relacionamento que não está ativado. Ok? Então, como que eu faço para poder ativar o relacionamento? Porque eu não posso ativar o relacionamento aqui, uma vez que já existe um ativado.
eu tenho que ativar o relacionamento do OCOL lá dentro da fórmula. Então, eu venho aqui, vou na minha medida que eu criei, antes de fechar o meu parêntese, eu vou chamar pela função userRelationship. Aí eu vou falar que eu quero conectar aquela coluna de OCOL, vírgula, com a coluna date da minha tabela calendário. Fecho os parênteses e dou um Enter. Agora vai aparecer o 40. Tá vendo? Então, eu ativei o relacionamento dentro da medida. Olha só, a User Relationship, ela serve para você ativar somente a coluna que não está ativada lá no relacionamento. Então, eu só utilizei ela aqui embaixo para ativar a coluna lá, que não estava ativada. Ela não modifica o relacionamento lá, tá? Ela não modifica o relacionamento lá. Ela não ativa a linha lá no relacionamento, mas ela ativa a linha dentro do cálculo. Ok? Viu que faz diferença se eu não estiver utilizando a User Relationship e trazendo informações de colunas que não estão ativadas ao relacionamento? Sim, resultado errado, né? O resultado vai retornar errado, tá bom? Então, isso aqui é só para vocês não se depararem, estiver olhando para uma coluna de data onde ela não está ativada, é só você utilizar aqui, né, logo após o cálculo aqui, utilizar a User Relationship para ativar aquela linha dentro do cálculo, ok? Ok. Tá bom? Vamos para a API. Vamos para a API. Alguma vez na vida vocês já presenciaram algo do tipo API ou sabem o que é API? Lá no mercado tem o CRM, né? Que eles usam uma API para pegar o valor dos produtos para levar para eles. Mas quais é a linha, como que funciona isso, eu não sei mesmo. Como que formata isso, eu não sei te falar. Mas lá usa. Ok, mas você nunca mexeu? Não, nunca mexi. É outra Ok. pessoa que mexe lá. Ok. Gabriel? Eu já ouvi falar, mas eu nunca mexi, não. Ok. Então vamos lá, vamos entender o que é uma API, tá? Deixa eu só deixar esse site aqui aberto. Vamos lá, vamos entender o que é uma API. Deixa eu duplicar essa página aqui. Duplicar a página. Aqui, eu vou começar a escrever aqui, tá bom? O que é API? Ok? O que é uma API? Traduzindo, tá? Traduzindo, vou vir aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, é application, é 2P, né? Application, program, interface. Application, program, interface. A, application. P, program e interface. Ok? Que é o mesmo que, né? Aplicação de interface de programa, ok? Ela faz a ponte entre os sistemas. Vamos falar entre dois sistemas, por exemplo. Todo mundo tem um aplicativo do banco instalado no celular, né? Então, quando você vai lá abre o seu aplicativo do banco, né, no seu computador, e aí efetua a emissão de um relatório, pedir para o banco mandar um extrato para você, exibir ele na tela do seu aplicativo, né, um relatório. Então, quando você faz isso, você gera um comando dentro desse aplicativo que vai para uma API que aciona um banco de dados
que depois retorna as informações para a API, que depois retorna a informação para dentro do aplicativo. Ok? Então, é a comunicação entre os sistemas, porém, estamos utilizando a API. É bem semelhante ao banco de dados, o SQL Server, quando você está lá no... usando o sistema, emite um relatório, né? Emite um relatório, e aí esse relatório, quando você faz algum comando dentro do sistema, ele vai lá no banco de dados, busca informação e retorna ali para a pessoa, né, o relatório que ela está buscando. Só que a API, ela é uma ponte. Ela é uma ponte entre o aplicativo e o próprio banco de dados SQL Server. Ele pode acessar um banco, buscar a informação e levar essa informação para dentro do aplicativo, tá bom? Para dentro do aplicativo. Então, é exatamente isso. Ou seja, a API, ela vai permitir que o aplicativo, né, e o banco e o banco de dados, né, se conversem, tá bom? Né? Como eu falei, quando você clica em um botão no aplicativo, o site ele vai pedir uma informação, né? E aí ele vai retornar a informação que você precisa. Essa ação, nós chamamos elas de requisição. Então, que fique bem claro, tá? O que é uma API? É uma aplicação de interface, de programação de interface, né? Ou seja, ela vai conversar com um sistema para poder retornar a informação que você precisa dentro de um aplicativo, ok? E aqui eu ilustrei um exemplo bem fácil de como que funciona esse esquema básico, né, de funcionamento. Aqui nós temos um aplicativo, né? A pessoa vem aqui, clica no botão do aplicativo, né? Ou do site, né? Pedindo informação. Por exemplo, suponhamos que esse aplicativo aqui seja um aplicativo onde vai apresentar os pedidos. O iFood. Entrei no aplicativo do iFood e vou fazer um pedido, ok? Então, quando eu clico aqui em ver a informação, fazer o meu pedido, o que esse aplicativo vai fazer? Ele vai mandar uma comunicação, uma requisição, request, para a API, ok? Aí o que a API vai fazer? Essa API, ela recebe essa requisição e entende, tá, o que está sendo pedido. Então, ela funciona como um central de atendimento. Vamos falar assim, tá? Ela interpreta a pergunta e se prepara para buscar a resposta. Ela vai buscar a resposta onde? No banco de dados. Ela vai gerar uma consulta query, dentro do banco de dados. O banco de dados, ele vai localizar a informação que o usuário solicitou aqui e vai devolver os dados para a API e a API envia as informações para o banco de dados. Combinado? Até aqui, ok? Sim. Beleza? Ok. Ou seja, quando a API vai enviar uma informação para o banco de dados, com base no que foi solicitado, né? A API ela monta a query, ou seja, um comando, e consulta o banco de dados. O banco de dados ele responde, executa a query e devolva os dados para a API. Aí o que a API faz? A API ela pega a informação, devolve para o aplicativo no formato JSON ou XML. Como que eu vou... Mais para frente, a gente vai identificar como que eu entendo sobre o tipo de formato dos arquivos. A gente vai começar a entender um pouco sobre documentação, tá? E aqui logo abaixo, eu até coloquei aqui, ó, resposta, que é o mesmo que response. Ou seja, né, ele vai gerar, consultar todas as informações, vai criar uma resposta e devolver a resposta para o aplicativo. É exatamente isso que funciona em todos os aplicativos. A gente faz todas as nossas solicitações e por trás de todas as solicitações existem, tá? Existem essas conexões, tá? Ou que seja conexão direta no banco de dados, ou que seja uma conexão utilizada por meio da API, ok? Em resumo, exatamente isso, tá?
Então, eu posso até descrever aqui, né, manualmente, escrever aqui um texto aqui falando que o resumo é: o aplicativo manda o comando para a API manda o comando para o banco de dados. O banco de dados devolve para a API e a API devolve para o aplicativo. Combinado? Até aqui, ok, né? Aham, ok. Se eu fizer uma prova aqui agora, tá tudo certo, né? Até então, tudo certo. Até agora sim. Ok, então. Então vamos para a próxima tela. Peraí. Vamos falar sobre os tipos de requisição. Tá? Sobre os tipos de requisição. A gente vai trabalhar com requisições tipo GET, requisições tipo POST, requisição tipo PUT, PET, DELETE e também tem outras, mas não tem tanta necessidade nesse momento. Tá? O que a requisição tipo GET ela faz? A função dela é buscar os dados. Por exemplo, eu estou entrando no aplicativo para poder consultar minhas últimas compras, ok? Então, a requisição mais ideal para esse tipo, né, de consulta, quando eu quero criar uma consulta dentro da API, é exatamente a requisição tipo GET. A GET, ela busca os dados. Ela não altera, ela não tem a capacidade de alterar alguma coisa lá no banco de dados. A GET, ela só tem o comando de consultar, ok? Então, guarda isso com vocês. Exemplo, consultar meu extrato bancário dentro do aplicativo, consultar uma ordem de compra, consultar um pedido feito em algum aplicativo, tá? Ou seja, ela não altera nada. A GET, ela não altera nada. Sobre a POST, o tipo de request POST, o tipo de requisição POST, ok? O POST é diferente do GET. Ele consegue criar um novo dado. Quando eu não tenho aplicativo que você, por exemplo, antes de você, depois que você baixa o aplicativo do iFood, é necessário você criar uma conta no iFood, concorda? Então, quando você cria uma conta, salva lá seu e-mail, sua senha, é gerado uma requisição POST. Ou seja, o aplicativo vai enviar os dados que você enviou e escreveu ali nos dados, né, nos campos, vai enviar isso como para a API. A API sabe que ela tem que armazenar e criar um contato esses dados, registrar esses dados. Ela vai enviar esses dados lá para o banco de dados para poder armazenar. Então, quando eu quero criar um novo dado, eu utilizo dentro da minha requisição, da minha estrutura, o request post, ou seja, eu preciso armazenar, salvar, alterar, criar um novo dado lá no meu banco de dados, ok? Exemplo, cadastrar um e-mail, cadastrar uma senha, cadastrar um pedido, ok? Então, temos o get e o post. Por aqui, a gente já consegue entender qual que a gente vai utilizar no Power BI, concorda? Eu vou utilizar no Power BI um tipo de requisição GET. Ok? Eu vou utilizar no Power BI um tipo de requisição GET. Por quê? Alguém sabe falar? Porque a gente só vai querer fazer uma consulta no banco de dados? Porque eu só vou fazer uma consulta. Entendeu? Por isso que eu vou utilizar o GET. O Power BI, ele só precisa ler as informações lá no sistema, concorda? Concordo. Então, eu vou utilizar um tipo GET. Eu não vou alterar nada no banco. Eu só preciso visualizar. Por isso, eu vou utilizar o tipo de requisição GET. Ok? Mas, só um exemplo, se eu quisesse alterar alguma coisa, eu poderia usar post, a requisição post sem problemas. No Power BI, você não vai alterar nada. Ah, tá. É No só a Power BI, curiosidade que eu tive aqui. no Power BI, você vai só ler as informações do sistema. Ok? Uhum. Então, nós vamos utilizar o GET, né? O GET para poder fazer essa leitura. Temos Tá. também o tipo de requisição PUT. O que o PUT faz?
O Wellington que está na área de TI, você sabe, Wellington? Não? Put? Ah, O get, ele consulta. O post, ele cria. E o put? Alguém pode chutar. ele consulta. Ele altera? Não, né? Ele altera. Altera, né? Então, assim, a partir do momento que eu cadastrei uma informação, e se eu preciso entrar no sistema para poder aplicar alguma alteração, uma atualização em um determinado cadastro, o comando que é enviado para o banco, o tipo de requisição que é enviada para o banco, né, por meio da API, é o put, ok? Porque eu preciso alterar. Temos também o patch. O patch, né, ou seja, quando eu quero alterar, né, atualizar tudo de um registro, entrei lá no cadastro de uma peça e eu preciso alterar o nome da peça, a unidade da peça, tudo da peça, eu vou utilizar o tipo de requisição put. Agora, quando eu só preciso atualizar uma informação específica, parte do registro, eu já não utilizo mais o put, eu utilizo o patch. Quando eu preciso alterar tudo, o put. Quando eu preciso alterar parcialmente, eu vou utilizar o patch, ok? E por si só, delete. Quando eu quero excluir algum registro dentro do sistema, não tem aquele botão lá de excluir no sistema? Quando algum usuário tem acesso ao botão. Então, quando eu clico lá naquele botão para excluir, o sistema ele já manda uma requisição do tipo delete, ele vai lá no banco, deleta a informação que aquele, conforme a orientação e a solução, a informação que o usuário solicitou em todo o processo. Logo aqui embaixo, eu coloquei até uma informação de método CRUD, né? Que nada mais, nada menos que é create, read, update e delete. Ou seja, eu consigo criar requisições de criar, de ler, de atualizar e também de deletar. Update, atualizar. Ok? Então preste bem atenção. Get só consulta. Post, ele consegue criar. Put, ele consegue alterar todo o cadastro de alguma coisa dentro do sistema. O patch, ele atualiza uma informação parcialmente. Um exemplo, eu tenho um cadastro e só quero atualizar, sei lá, a unidade de medida. Só vou lá no cadastro, altero a unidade de medida e mando, né, essa requisição. Automaticamente, o sistema já viu ali que teve uma alteração parcialmente, então ele vai mandar um tipo de requisição para o sistema, tipo patch, ok? E por aí vai, ok? Combinado? Sim. E aqui, logo aqui, nessa tela, eu criei mais um complemento, um resumo, né? Do que elas fazem, né? Então, aqui, ó, o método mais comum de integração com o Power BI, até coloquei aqui uma chave aqui, é o tipo get e o tipo post. Eu posso criar ações dentro do Power BI também para poder fazer atualizações. Eu posso utilizar um aplicativo, um Power Apps, para poder alimentar alguma informação e fazer alguma alteração. Mas o mais comum é o get, porque eu vou só consultar a informação, mas eu posso utilizar o post. Então, presta bem atenção aqui, o link do get. Eu tenho o get /API /user. São alguns exemplos que eu coloquei aqui. Ou seja, ela retorna uma lista de usuários. Ou seja, eu quero consultar usuários. Né? Não precisa... Depois eu vou explicar para vocês que não precisa passar cabeçalho no tipo de requisição get. O post, né? Aqui tem o post /API /user. Então, ou seja, eu vou criar um novo usuário com os dados enviados no corpo da requisição. E já a gente vai entender um pouquinho. O put é o put /API /user /123. Né? O que o put faz? Ele atualiza os dados, né? Então,
atualiza os dados do usuário com o ID 123. Né? Eu acredito que vocês já viram isso em algum lugar, em sistemas, nos computadores, mas não deve ter recordado, porque às vezes, né, como nunca foi falado, né, então acaba que a gente às vezes passa despercebido. Já o PET, né, então eu tenho o PET barra API barra user 123. Então, aqui eu estou falando assim, atualiza apenas os campos específicos do usuário com o ID 123, conforme os dados enviados no corpo da requisição. Então, eu fui lá, chamei pelo cadastro que já tinha do ID do usuário do ID 123 e pedi para alterar algumas informações. O tipo de requisição delete, então, é o delete barra API barra user barra 123. Ou seja, nesse caso aqui, né, eu estou removendo o usuário com o ID 123 do sistema. Ok? Então, isso aqui, isso que eu estou apresentando aqui para vocês, são os tipos de requisições que a gente vai, logo a gente vai visualizar isso lá também no site de API, no Postman, e aí vocês vão entender um pouquinho mais, né, o que acontece aqui, tá bom? Bom, um outro detalhe é sobre a estrutura para criar uma requisição. Estrutura request, estrutura para poder criar uma requisição. Eu preciso ter um parâmetro, eu preciso passar o parâmetro, eu preciso passar os cabeçalhos e também passar as informações no corpo, ok? Ou seja, params, heads e bar. Então, eu preciso passar o parâmetro, eu preciso ter o cabeçalho e preciso ter o corpo. No tipo de requisição GET, às vezes eu não preciso passar o cabeçalho. Por quê? Quando eu trabalho com uma requisição, do tipo GET. Combinado? Quando eu trabalho com uma requisição do tipo GET e onde não precisa de autenticação, eu não preciso passar o cabeçalho. Certo. Gravaram aí? Ok. Se eu estou trabalhando com uma requisição que não precisa de autenticação, então não preciso passar cabeçalho. Quando eu estou trabalhando com requisição onde a API depende de uma autenticação para poder buscar os dados nos sistemas, então eu tenho que passar o cabeçalho. Combinado? A autenticação que você fala é um login e senha para acessar uma API? É o token mesmo. Outro mesmo. O token de acesso. Então, eu tenho que dar a permissão dentro da API para ela, com um token, para ela poder acessar as informações. Ok? Eu vou até abrir aqui um bloco de nota para escrever aqui para vocês, ó. Texto. Olha só. Não. Deixa eu dar o microfone para cá. Não é necessário passar cabeçalhos em todas as requisições do tipo GET. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês. Editar. Aqui. Não é necessário passar cabeçalhos em todas as requisições do tipo GET. Quando? Pergunta é, quando? Quando não é necessário? Quando? Aí eu posso colocar quando a API não exige autenticação
autenticação ou outras informações adicionais. Quando não precisa de autenticação ou informações adicionais. Depois, adicionais, ok. 2. Também quando os dados solicitados não precisam de formatação específica. Formatação específica. Por último, 3, não menos importante, quando não há necessidade de políticas de caixas. Ok? Então, não é necessário quando a API não exige autenticação ou outras informações adicionais, quando os dados solicitados não precisam de formatação específica e também quando não há necessidade de política de cachês. Compreendido? Se eu fizer uma prova até agora, de tudo que eu falei, dá para tirar 10? Acredito que sim. Vamos tentar. Ok. Vamos lá. Vamos continuar então aqui. Então, eu estava falando sobre a estrutura, né? Do parâmetro, dos cabeçalhos e do corpo. Aqui, eu até colei um exemplo. Como que eu identifico o parâmetro em uma URL? O parâmetro, ele vem após o sinal de interrogação. No caso aqui, até sinalizei aqui, ó, que é somente toda essa parte é o parâmetro, ok? E o parâmetro, eu tenho essas informações, né? Após a minha interrogação, tudo isso aqui é o meu parâmetro. Quem que é o... E olha só, no caso eu estou utilizando aqui no parâmetro, um tipo de requisição tipo GET, ok? Um tipo de requisição tipo GET, tá? E aqui eu consigo ver, né, quem é o meu parâmetro. Então, até aqui é meu endpoint, né, que já vou explicar para vocês o que é um endpoint. E daqui, do sinal de interrogação para frente, é o meu parâmetro. No cabeçalho, veja só, no cabeçalho, eu tenho a informação do tipo de arquivo, no caso, o tipo de aplicação JSON e também a autorização. Lembra que eu falei com vocês? Quando que eu vou utilizar cabeçalhos? Quando eu preciso que a API ela autentica lá no aplicativo, lá no banco, para poder retornar as informações. Então, veja só, eu preciso, no caso aqui, eu fiz até um exemplo de criar algo, né? Ou seja, se eu vou lançar algo no sistema, eu preciso que eu tenho que dar uma autorização para que esse algo seja alimentado lá no sistema. Então, por isso que eu chamei aqui pelo push, ok? Porque eu não vou criar uma consulta, eu vou criar um cadastro, um registro. E aqui, por último, o corpo. Aqui no corpo, eu tenho as informações, ou seja, eu tenho meu endpoint, eu tenho a requisição, o endpoint, eu tenho o cabeçalho que eu passei, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho a informação que eu quero que retorne. Então, eu quero que retorne a informação do usuário 123, o e-mail dele, a senha dele. Essa informação eu passo no corpo. Então, nós temos parâmetro, cabeçalhos, corpo. Ok? Dentro de uma requisição. Alguma dúvida aqui? Não, até o momento nenhuma. Aí você está passando, tipo, parte a parte. Depois isso aí vai virar uma API inteira, né? Depois eu vou criar
o código inteiro para fazer a conexão com a API. Tá bom? Ok? Então, vamos lá. Existem, nesse módulo, a gente vai trabalhar 2 sites. Alceman API e o Postman, ok? Nós vamos trabalhar em 2 sites. Só um minutinho aqui. Deixa eu só responder. Nós vamos trabalhar 2 sites, com 2 sites nesse módulo, ok? É gratuito, né? Então dá para a gente aproveitar muita coisa. O que é o Alceman API? Alguém já ouviu falar? Não, eu nunca vi, não. Ok. Alceman API, tá? Ele é uma API pública brasileira com dados prontos para teste, tá? E projetos, ok? É muito usada, a Alceman API, ela é muito usada para consultar cotações de moeda, clima, CEP, entre outras. É um site gratuito e sem necessidade de autenticação para a maioria dos endpoints. Eu vou explicar para vocês o que é um endpoint, ok? Já o Postman é uma ferramenta para testar APIs. Tá? Então, isso aqui vocês vão utilizar para sempre na vida de vocês. É um site para poder testar APIs. E aí ele permite que você envie requisições do tipo GET, POST, PUT, PET, DELETE, enfim, né? E aí o que vai acontecer? Dentro do site Postman, você vai obter a resposta da API, testar parâmetro, simular automações. Ou seja, antes de você fazer a conexão lá com o Power BI, você pode testar para ver se a sua API está funcionando dentro do site Postman. Se lá no Postman estiver funcionando, ela vai funcionar lá dentro do seu Power BI. Então, antes de levar para o Power BI, tem que testar no Postman, ok? Então, nós vamos trabalhar com esses 2 sites. Alceman API é um site gratuito que contém informações, né, de cotações, clima, CEP, para a gente utilizar de forma gratuita, tá bom? Sabe quando vocês entram num site e começa a preencher o endereço, coloca o CEP de vocês, ele puxa o endereço automaticamente? É porque existe uma API por trás conectada ao Alceman API. Aí o Alceman API, ele pega as informações conforme o CEP que você colocou e retorna para dentro do site onde você está preenchendo. Combinado? A imagem que sumiu. Não era para ter sumido. Ai, a imagem sumiu, que eu coloquei aqui. Mas enfim. Vamos lá. Vamos entender um pouco sobre o parâmetro. Né? Vamos entender um pouco sobre o parâmetro. Nós falamos lá de passar o parâmetro, né? De passar o parâmetro, passar o cabeçalho e passar o corpo, né? No parâmetro, olha só, lembra que eu falei com vocês logo aqui, ó, que o parâmetro, deixa eu voltar aqui. O parâmetro é exatamente a informação que tem após o sinal de interrogação. Então, quando eu acesso aqui, ó, vou ampliar para vocês, eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo no API. Nesta aba, você adiciona o parâmetro de URL, Query Parameters, que são enviados após o sinal de interrogação na URL. Exemplo, aqui eu tenho todo o meu endpoint. Quando chegou aqui, ó, tem um sinal de interrogação. O meu parâmetro começa aqui, ok? Ou seja, o meu parâmetro aqui eu estou buscando pela cidade, que é igual a Belo Horizonte, e a idade, que é igual a 30. Esse é o meu parâmetro. A cidade e idade são parâmetro útil para filtrar, buscar ou especificar dados na requisição, ok? Então, onde que eu identifico o parâmetro? Após o sinal de interrogação. A própria documentação da API, quando vocês estiverem trabalhando, pegando algum site para poder conectar uma API, vocês vão entender que a documentação ela vai mostrar para você a URL da API. Já já nós vamos chegar a entrar aqui nessa documentação, tá bom? Olha só,
Aproveitando isso daqui, eu vou até acessar o site aqui de uma vez. Do API, Alcime API, que é esse site aqui, ó, que eu vou compartilhar com vocês. E aqui, dentro do Alcime API, como eu falei, ele contém APIs, né, abertas, que temos API abertas, API fechadas, ok? Então, ele tem APIs abertas e dentro dessas APIs eu consigo buscar informações de CEP, de cotações, tá? Então, quando eu clico aqui, por exemplo, aqui em cotações, eu consigo visualizar algumas informações. Eu vou descer um pouquinho aqui, ó, e vou pegar essa documentação aqui, ó. Essa documentação, ela retorna a moeda selecionada, atualizando em tempo real. Isso aqui, ó, tudo isso aqui, ó, é a documentação dessa API. Então, o que eu sugiro para todos vocês ao começarem a trabalhar com a API? É entender o que a API está solicitando para você levar para algum lugar, né? Ou para Power BI, ou fazer alguma integração sistêmica, né? Presta bem atenção. Essa API aqui, ela retorna moeda selecionada atualizada em tempo real. Olha só, qual que é o tipo de requisição que ela apontou aqui? É uma requisição tipo GET. Então, o que acontece? Eu tenho permissão de alterar? Não. Ela é só uma permissão para consulta. A documentação da API, ela informa até onde você pode ir. Então, você só pode consultar. Ok? No caso dessa. O que está aqui, logo na frente do tipo de requisição, chamamos de endpoint. Chamamos de endpoint. Endpoint. Vou deixar aqui um pouquinho. Ok? Chamamos de endpoint. O que é endpoint? Alguém já ouviu falar sobre o que é endpoint? Pelo exemplo que eu estou demonstrando aqui, ó, é muito fácil. Endpoint é nada mais, nada menos que o endereço específico de uma API, onde você faz uma requisição para obter ou enviar dados. Beleza? Então, o que é um endpoint? É um endereço específico de uma API. Então, eu tenho o tipo de requisição, que é GET, e o endpoint, ou seja, o endereço da API. Beleza? Até aqui, ok? Então, Ok. vejam só. Dentro dessa API, ela está falando o seguinte: retorna a última ocorrência das moedas selecionadas. Exemplo, eu tenho aqui esse exemplo, né? Ou seja, a moeda dólar americano e real brasileiro, euro mais real brasileiro, e essa aqui BTC mais real brasileiro. As solicitações não autenticadas com a chave de API serão armazenadas em cachê por 1 minuto, né? E aqui tem o path parâmetro, ok? O name é uma moeda, o tipo é um string, ou seja, texto, e a descrição eu consigo visualizar aqui, né? A moeda selecionada separado por vírgula, ou seja, dólar americano e real brasileiro, ok? E aqui é chamamos isso aqui o retorno, né? Qual que é a resposta? Ele vai retornar, olha só que legal, quando eu desço mais um pouquinho, isso aqui, que ele fez aqui, ó, é uma resposta de arquivo tipo JSON, ok? Esse retorno aqui é um retorno de arquivo, é a resposta da minha API, do meu endpoint. Ok? Isso aqui é a resposta. Então, ou seja,
se eu conecto o meu Power BI a essa API, ele vai retornar essas informações que, segundo a documentação, ela atualiza as cotações em tempo real. Então, o próprio Power BI, ele vai acessar a API e automaticamente a API vai mandar as informações em tempo real das cotações. Então, fique bem atento o que cada documentação fala. Aqui na nossa aula, a gente vai utilizar a requisição, eu vou utilizar essa opção aqui, ó, essa documentação aqui da API, mas eu posso utilizar qualquer uma. Eu quero utilizar essa aqui, ó, retorna cotações sequenciais de um período específico no intervalo de 1 minuto. Prestem bem atenção. Eu só posso utilizar aqui uma requisição do tipo GET, porque é o que a documentação permite. Ok? A documentação só permite... Ah, mas eu quero fazer post. Não, ele não deixa. Ele não vai deixar você alterar o site do Alcime API com informação. Você só consegue consultar. E esse é o meu endpoint. Então, eu vou utilizar o endpoint. Eu vou utilizar o endpoint para poder conectar. Ok? Como que eu sei onde estão os parâmetros aqui nesse endpoint? Após o meu sinal de interrogação, eu tenho a data de início, olha só que é diferente, tá vendo lá? A data de início e a data fim. Ok? Eu tenho a data de início, olha lá, 2020, 03, dia 30, né? A data final, e a data inicial, 2020, 03, 1º de março e 30 de março. E aí aqui está falando o seguinte, então sempre confira a documentação. Qualquer API que vocês vão fazer, sempre pega a documentação e confira a documentação. O limite para requisições não autenticadas, 100. Autenticadas, 1.500, ok? E aqui eu tenho o parâmetro, ou seja, a moeda, que é um formato texto, e eu posso utilizar, né, uma moeda específica onde eu desejo levar para o meu projeto ou conectar com algum outro aplicativo. A quantidade, porque olha só, aqui no meu endpoint, ele está pedindo para poder informar qual que é a moeda. Aqui no meu endpoint, ele está pedindo para informar qual que é a moeda e qual que é a quantidade de linhas que eu quero que retorne dentro da minha consulta. Ok? Então, eu informo isso dentro da minha requisição. Ok? Bom, o start date e o end date, ou seja, data de início e data fim. Então, não adianta você tem que seguir exatamente o que a documentação está falando. Quando eu pego uma documentação da faculdade Anhanguera para poder integrar com meus sistemas que eu tenho hoje, que eu aluguei, eu tenho que entender o que a documentação da Anhanguera fornece para eu poder conectar nos meus sistemas. Ok? Senão, eu não consigo. Tá ok? Então, vamos lá. E esse vai ser o retorno. Vai retornar essas informações aqui para mim. Só que, olha só que legal. Essa API, ela informa para mim qual que é o formato que vai ser retornado. O formato da resposta. Ou seja, vai ser um arquivo do tipo JSON. Ok? Então, eu consigo visualizar qual vai ser o meu formato que será retornado dentro. Então, aqui eu vou ter a informação, o arquivo no formato JSON, né? E aí eu vou informar lá dentro do meu endpoint, que é a URL, o caminho específico, a moeda que eu quero trabalhar, nesse caso de API que eu estou trabalhando. E aí ele vai retornar, né, um arquivo XML ou JSON, ok? Mas aqui ele está falando que o formato é somente JSON, ok? E aqui ele citou alguns exemplos também, que é bom a gente dar uma olhada. Agora, outra coisa que a gente tem que ficar atento, lembre-se, eu estou lendo a documentação desta API com vocês, que é a API de retornar as cotações. Eu estou lendo a documentação, tá? Então, a documentação não tem como você fugir dela. Você vai ter que estudar a documentação para entender o que ela está pedindo para você fazer as conexões. Se você fugir das documentações, você não vai conseguir fazer essas conexões, porque a própria documentação ela já está falando o que você pode fazer. Tá bom? Então, vamos lá. Quando eu desço mais um pouco, eu consigo ver as legendas. Aqui eu tenho a coluna-chave, né, com o nome BID
que é o mesmo que compra dentro dessa API, ok? Ask é o mesmo que vendas. Var_bit é o mesmo que de variação. PCT change é a mesma coisa de porcentagem. E por aí vai, ó. Height é o máximo, low é o mínimo. Timestamp é a hora da negociação, né? Create date é a hora da atualização UTC-3. Então, sempre fique atento, porque quando eu levar isso aqui para dentro do Power BI, as colunas terão esse nome aqui, ó. Então, se eu quiser renomear as colunas lá no Power BI, eu vou ter que vir aqui na legenda, identificar o nome da coluna, eu posso chegar lá no Power BI e renomear aqui, ok? Posso lá colocar a palavra compra no lugar de bid. Mas se eu não entender o que é cada coluna, também eu não vou conseguir desenvolver, continuar com o meu projeto dentro da Power BI ou em qualquer outro lugar. Ok? Perfeito? Depois, nós teríamos que criar. É interessante porque eu falei sobre o tipo de moeda USD-BRL, mas aqui, ó, vou até compartilhar com vocês também, que logo aqui em cima, ó, no código de moedas, eu tenho um link onde eu consigo verificar. Quando eu clico nesse link, ele vai abrir uma janela para mim, ó, de todos os códigos, aqui está em XML, né? De todos os códigos de moeda. O USD-BRL é dólar americano real brasileiro. O USD-BRLT é o dólar americano real brasileiro turismo. E por aí vai, ok? Então, assim, eu peguei um projeto onde o dono, ele quer que o tomador de decisão, ele quer que eu analiso olhando pela moeda, a conexão, faço a consulta utilizando a própria moeda dólar americano real brasileiro. Então, você vem aqui, pega exatamente esse código que está aqui e leva lá para o seu endpoint. Beleza? Ou seja, eu venho aqui na minha documentação, eu venho aqui na minha documentação. Opa. Awesome API. Oxi. É isso que eu quero aqui. Eu venho aqui na minha documentação, vou lá, busco pela API que eu estou trabalhando e aqui eu informo o código da moeda que eu estou trabalhando, que eu pretendo consultar, ok? Então, sempre consulta aqui a documentação, perfeito? Então, voltando aqui no nosso nosso painel, né? Eu falei sobre os parâmetros, também o nosso. Deixa eu acessar aqui agora o nosso Postman, que eu vou explicar para vocês como que funciona, tá? Eu vou vir aqui. Na aula, no dever de casa, eu pedi para vocês criarem a conta no Postman. É nada mais, nada menos que acessar o site postman.com. Se você já tem uma conta no Google, você já pode aproveitar a sua conta no Google para efetuar o login. E aí depois você vai criar um workspace, no caso aqui eu criei um workspace API aula, basta eu chegar, quando eu efetuar meu login, eu vou estar nessa tela, e aí aqui nessa tela eu vou criar um workspace, então eu posso criar vários workspaces. O interessante é que o Postman, o que é o site Postman? É o site para eu poder testar as APIs antes de levar para os meus projetos, ok? Então, eu posso criar primeiro um workspace, e depois que eu criar um workspace, né? Depois que eu criar um workspace, eu vou vir aqui nesse sinalzinho de mais para poder criar essa janela aqui para mim. Ok? E olha só, nós temos aqui no Postman essas abas de parâmetro, autorização, mesma coisa, tá vendo? Cabeçalho. Vou aumentar para vocês. Parâmetros, autorização, os cabeçalhos, body, script e a própria configuração, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? A própria documentação, no caso, eu vou trabalhar com essa API, ok? Eu vou trabalhar com essa API. Então, primeiro exemplo vai ser um exemplo de API aberta, né?
Geralmente as APIs das empresas são fechadas, então precisa de autenticação. Então, se precisa de autenticação, então eu tenho que passar o cabeçalho. Ok? Eu tenho que informar o token para que essa API consiga conectar ao sistema para poder buscar, né, ou fazer qualquer alteração dentro do sistema. Mas nesse primeiro exemplo aqui, nós vamos trabalhar com uma API aberta. Uma API aberta é essa aqui. Eu tenho acesso aos dados, né, de CEP, cotação, então não preciso passar o cabeçalho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar todo esse link, vou fazer um teste lá no Postman, vou pegar todo esse link, vou acessar o meu site Postman, né? Primeiro eu criei meu workspace, dei um nome para o workspace, depois eu vim no sinalzinho de mais aqui, né? Cliquei no sinalzinho de mais para abrir essa janela. A própria documentação, ela está falando que é um tipo de requisição GET. Então, quando eu acesso aqui o Postman, eu posso também selecionar o tipo de requisição que eu vou validar. Tá vendo lá? GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, ADD, OPTIONS. Ok? No caso, a documentação já falou que é GET. Então, vou deixar o GET aqui e vou colar o link aqui. Após fazer isso, olha só que legal. Ele trouxe aqui a moeda, né, o campo de moeda para poder fazer a alteração e a quantidade. Então, o que eu vou fazer? Como eu falei com vocês, eu quero trabalhar com a moeda dólar americano real brasileiro. Eu venho aqui, copio somente o USD e BRL, volto aqui no Postman, troco aqui a moeda exatamente pela moeda que eu desejo trabalhar. E aqui na quantidade quantos resultados eu quero que retorne, no meu projeto. Então, eu vou colocar aqui, eu quero que retorne as 10 primeiras linhas. Vou colocar aqui o número 10. Na sequência, olha só que legal. Como eu copiei o link todo, automaticamente, aqui na aba de parâmetros, ele já definiu o start date e o end date, porque ele já entendeu que depois do meu sinal de interrogação, eu tenho os meus parâmetros. Mas eu posso chegar aqui também e alterar o meu parâmetro. Tá? Lá, à medida que eu altero aqui, eu altero também o link, tá vendo? Eu posso chegar aqui e colocar o parâmetro que eu quero. Caso eu não copie o link todo com os parâmetros, eu posso vir aqui e colocar o parâmetro manualmente também. Após colocar o link aqui, eu vou enviar esse link para testar, para ver se essa API está certa, se está tudo correto. Se o arquivo retornou aqui para a gente, deixa eu diminuir um pouquinho. Se o arquivo retornou para a gente aqui embaixo, após enviar um teste, significa que essa API está funcionando. Beleza? Aí sim eu posso levar essa API lá para o Power BI. Beleza? Eu já posso levar essa API. Deixa eu tirar isso aqui que eu vou fazer do zero. Eu posso levar essa API lá para o Power BI. Então, para que serve o site Postman? Antes de criar qualquer conexão, eu tenho que testar. Perfeito? Compreendido? Sim. Aham, sim. Ok. Então, agora eu vou testar. Tá? Então, o que eu vou fazer? Já que deu tudo certo aqui, eu vou abrir o Power BI e vou conectar o Power BI na API. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou abrir o projeto aqui, o Power BI, um projeto novo. Arquivo, relatório em branco. Arquivo em branco. Aí eu vou vir aqui em transformar dados. Aí eu vou ser direcionado para o Power Query. Eu vou criar uma nova fonte, porém vou criar uma nova fonte como consulta nula. Consulta nula. Eu vou dar um nome para essa consulta de cotações.
Vou clicar aqui na minha consulta que eu acabei de criar, vou vir no meu editor avançado e aqui eu vou trabalhar agora trazer a minha API para dentro. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Eu vou trazer a minha API para dentro aqui do meu Power Query. Antes, eu vou apagar aqui fonte, aqui, vou deixar só o bloco let e o bloco in. E aí eu vou criar primeiro as variáveis, ok? Então, eu vou criar a minha primeira variável que vai se chamar moeda, ok? Moeda. Moeda, espaço, igual. Qual é a moeda que eu vou trabalhar aqui dentro? Deixa eu abrir o site. Cadê o site? Qual é a moeda que eu vou trabalhar no meu projeto? Eu vou trabalhar essa moeda aqui, ó, USD/BRL. Eu vou dar um Ctrl C nessa moeda e criei a minha primeira variável, USD-BRL. Depois, eu vou criar minha segunda variável. A minha segunda variável vai ser a própria URL. A URL. Quem que seria a minha URL? Vai ser o meu endpoint, ok? Vai ser o meu endpoint. No caso, eu volto aqui na API de cotações. Eu deveria ter aberto aqui duas abas. Vou copiar do HTTPS até o meu BR. Por quê? Nesse projeto, eu vou trabalhar, se eu levo toda o link, eu vou estar levando as informações com... Eu vou estar levando as informações com a moeda USD-BRL, né? E aí, se eu levo todo o link, e se eu estiver trabalhando precisar trabalhar com outros tipos de moedas, eu teria que criar variável para todos os tipos de moeda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar a URL base. O que é a URL base? A URL base é até antes aqui, ó, né? Da nossa moeda, da nossa quantidade. Eu vou levar a URL principal. Chamamos elas de base. A própria documentação aqui do Postman também fala que é como base. Então, eu vou pegar aqui, eu vou dar um Ctrl C, eu vou abrir aqui o Power BI e vou colar, né? Deixar ela aqui. No caso aqui, né, como a primeira que deixa de ser a primeira linha, né, então tem que colocar uma vírgula aqui. E toda essa informação da URL é uma informação do tipo texto, né? Então eu tenho que colocar entre aspas duplas, ok? Então, veja só, eu criei minha primeira variável, que é o nome da moeda que eu vou estar trabalhando, e minha segunda variável, que é exatamente o meu endpoint, só que não somente o endpoint base, eu não vou levar o link todo, ok? Feito isso, eu vou pular para a linha de baixo, vou colocar mais uma vírgula aqui, vou pular para a linha de baixo e vou chamar o request, porque a partir de agora eu vou criar uma requisição. O que é o request? O request é porque eu quero criar uma requisição, ok? Só que a minha requisição vai ser um request igual e eu preciso informar para a requisição que ela tem que consultar a minha URL, ok? Ela tem que consultar a minha URL. Quando eu quero conectar o meu arquivo lá no Power BI com o SharePoint, qual que é a função que eu troco, né? Que eu troco lá no arquivo para que eu saia do arquivo local e vou para o arquivo na nuvem? Alguém lembra? Você altera lá a ShareFile para web, né? Web.contents, ok? Content. Então eu venho aqui, ó, escrevo ela aqui, web.contents, exatamente essa função aqui dentro da linguagem M, e aqui eu vou apontar, olha só que legal. Eu estou criando, primeiro eu criei duas variáveis. A primeira variável é a moeda que eu estou trabalhando, vou trabalhar no meu projeto. A segunda variável é a URL, onde eu vou conectar o meu arquivo, né? Para onde eu vou, né? Qual é o caminho, né? Para poder conectar com a minha API. A partir de agora, eu posso colocar todas as variáveis que eu quiser, tá bom? A partir de agora, eu vou criar uma requisição, ou seja, eu preciso que o Power BI mande uma requisição para a API para ela retornar a informação que eu preciso. Beleza? Eu preciso que o Power BI mande uma API para conectar. Gente, isso aqui
Isso aqui é o que mais um analista utiliza dentro das organizações, principalmente nessas grandes empresas que eu desenvolvo projeto. Cara, empresa pequenininha, beleza, mas essas grandes empresas, elas exigem, tá? Então, web.content, qual que é o caminho? O caminho vai ser minha própria variável URL. Eu venho aqui, ó, coloco ela aqui, ó, URL. Olha lá, URL. Quando eu passo o mouse em cima lá, eu vejo que aquela variável já é todo aquele link que está lá em cima, ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou só separar aqui, ó. Eu vou só separar aqui essa URL, eu vou só aqui, tá? Ou seja, o web.contents, ele pede para eu poder informar, né, o caminho, e também, quando eu coloco minha vírgula, olha lá, ele pede para poder informar o caminho, e ele pede para poder também informar, né, o que seria, qual que seria, porque olha só, aqui eu não coloquei o link todo. Então agora ele quer saber qual que é o caminho completo. Eu poderia colocar o caminho todo completo aqui? Poderia. Mas se eu estiver trabalhando com várias moedas na sequência? Então, por isso que eu peguei o link base para poder trabalhar. E aí eu posso criando várias variáveis, né? E depois ir juntando essas variáveis dentro aqui do meu script. Então, eu chamei pelo meu web.contents, né? E aí já informei aqui a minha URL. E agora eu preciso informar o meu relative path, né? O que seria o meu relative path? Olha só o que eu vou fazer. Depois do meu URL aqui, deixa eu pensar aqui. Vou criar uma lista. Então eu vou abrir aqui o colchete. Vou deixar esse colchete lá para baixo. Eu gosto de escrever assim, tá? Eu abri um colchete e vou colocar o colchete aqui para baixo. E aí agora, na sequência, eu informei o caminho aqui em cima. Então, a partir de agora, eu preciso informar aquele restante que está aqui, ó. Né? Que é daqui para frente, ok? Então, que é daqui para frente. Então, eu vou chamar aqui agora o meu, a minha etapa, que vai se chamar relative, acho que é tudo junto? Tudo junto. Relative path, ok? O meu relative path, ele vai ser igual a quem? Se eu tenho até o meu link, eu preciso informar isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Lá no nosso código. A variável moeda. Então eu volto aqui. Eu sei que é o código da moeda. Esse código que está aqui, ele faz parte dessa variável. Ok? Então o meu relative path aqui vai ser igual exatamente à minha própria variável moeda. Olha lá, quando eu passo o mouse aqui, ela aparece o sd.brl. Ok? Então, eu já informei, olha só que legal, eu já informei a minha moeda. O que eu tenho que formar agora? O meu parâmetro. Eu posso informar a moeda e posso colocar a quantidade que eu quiser. Depois eu vou mostrar. Só que eu não vou colocar a quantidade agora. Mas agora eu vou mostrar, eu vou criar o meu parâmetro. Dentro da documentação, né? Eu tenho que apontar o endpoint base, o endpoint base. Lá na documentação informou para também inserir a moeda, a quantidade de linhas que eu quero que retorna e também o parâmetro, né? Aqui, por exemplo, na moeda, eu poderia vir aqui, gente, ó, colocar aqui, ó, o SDBRL e também colocar aqui, ó, 10, ou seja, exatamente esse complemento que está aqui, ó, ok? Ou seja, eu quero que retorne os 10 primeiros resultados. Lembrando que isso aqui eu tenho que colocar entre aspas duplas, porque é uma informação de texto, tá bom? Beleza? Então, olha só. Aqui eu informei o endpoint base. Na sequência, após aquela barra lá, né? O que eu teria que ter informado? Teria que informar esse USD-BRL 10, que está exatamente na minha variável aqui em cima.
Então, eu coloquei aqui dentro que o meu relativo path, né? Ou seja, o caminho que vai ser acrescentado após a URL é a minha própria variável moeda, ok? Na sequência, eu preciso informar o restante do link, ok? Eu preciso informar o restante do link. Então, para eu poder informar o restante do link, eu preciso criar o quê? Um parâmetro. E vou dar o nome para esse parâmetro de query, ok? Query, espaço, igual. E aí, eu vou abrir o meu colchete aqui novamente. Opa! Meu colchete novamente. Vou dar um Shift Enter aqui só para... É porque eu vou escrevendo por linha, tá bom? Eu vou abrir o meu colchete aqui novamente. Quem que é o meu parâmetro, Wellington? Aqui em toda essa URL. O seu parâmetro é o que está depois da interrogação. É o que está depois da interrogação, que é o meu start date com essa data e o end date com aquela data. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó. Eu venho aqui e posso até copiar isso aqui, ó. Start date, esse primeiro aqui. Venho no Power BI, coloco ele aqui. Depois, vírgula. Pego o meu end date. Shift Enter, coloco ele aqui embaixo. Até aqui tudo bem? Eu vou recapitular. Primeiro, o que eu fiz? Criei uma variável e essa variável é o complemento do meu caminho. Chamamos isso de que é o meu relative path. O relative path, eu posso até colocar comentário aqui, tá? Ó. Relative path é o complemento do meu caminho do endpoint base. Combinado? Combinado até aí? Então, se eu tenho aqui meu link daqui até aqui, então o meu relative path ele está complementando isso daqui. Quem que é meu parâmetro? O meu parâmetro é o que está depois da interrogação. Então, aqui está o meu parâmetro, query. Ok? E aí, feito isso, eu vou colocar mais uma vírgula nesse último parêntese. Eu posso escrever a linha reta igual vocês quiserem, tá? Mas eu gosto de escrever assim porque eu consigo entender o que eu estou escrevendo. Então, eu vou criar um retorno. O que eu quero que retorne? Aí eu vou dar aqui o nome de response. O meu response, ou seja, response, como eu falei aqui, né? Deixa eu voltar aqui. O response é a resposta, ok? Response, olha lá. Ou seja, eu mandei informação para a API foi lá no banco de dados, consultou, aí o banco de dados mandou para a API, aí a API vai enviar uma resposta para o aplicativo. É o response, ok? Então, o meu response, ele vai ser igual, olha só que legal, ele vai ser igual à documentação, ela informa que a resposta, olha só, gente, a documentação ela te fala, a resposta ela tem que ser arquivo JSON, ok? Então eu venho aqui no Power Query e informo que o tipo de arquivo vai ser um arquivo JSON, JSON.documents. Olha só que legal. E aí eu quero que ele lê alguma coisa. Quem que eu quero que ele lê? O próprio request. Tudo isso aqui, ó. Eu venho aqui, abro o meu parêntese e chamo a minha variável request aqui dentro. E o request é nada mais nada menos que tudo isso aqui. Então eu quero que ele lê o arquivo e transforme esse arquivo em dados tipo JSON, porque é o que tem que ser retornado conforme a documentação falou. E o meu in é a minha última etapa do meu bloco let. Quem que é a minha última etapa do bloco let? O response. Ok? Aí eu venho aqui, response, e tudo certo. Segundo o Power Query, ele retornou as informações com nenhum erro de sintaxe.
Vamos clicar aqui em concluído, vamos ver se deu tudo certo, tá? Concluído. Aqui ele falou assim, ó, não conseguimos converter o valor 2020, 03, né, tipo texto. Então, olha só, olha, tá vendo que é legal? A própria documentação, aí, ó, ela fala que não conseguiu converter. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar, deixa eu diminuir aqui. Para aumentar e diminuir, gente, ó, é Ctrl Shift menos, Ctrl Shift mais, tá? Ó, Ctrl Shift menos, Ctrl Shift mais, ok? Ó, aí a documentação, vamos voltar lá, ela falou que, olha só que legal, gente, Ctrl Shift mais, Ctrl Shift mais. Fica melhor para vocês aí, não fica? Ctrl Shift mais. Olha só o que a documentação fala, vamos retornar lá. Sempre volte na documentação. A documentação ela fala que a data, início e fim é um arquivo de texto. E olha só o que eu fiz aqui. Eu não coloquei as informações entre aspas duplas, então ela entendeu como número. Entendeu? Então eu venho, o que eu faço? Para entender como texto, eu coloco as aspas duplas aqui, as aspas duplas aqui, as aspas duplas aqui, opa, as aspas duplas aqui e as aspas duplas aqui. Será que agora vai dar certo? Vamos dar um concluído. Olha só, ele retornou 10 linhas. Ele foi lá na API, buscou 10 retornos. Ok? Então, ele trouxe 10 linhas. Observa que ainda não é um formato de tabela. Observa que ainda não é um formato de tabela. É um formato de consulta, de lista. Quando eu clico aqui em algum... Olha só. Nas etapas aplicadas, eu criei primeiro a minha variável moeda, a minha variável URL, o meu request, porque né, toda aquela query lá está dentro do request, né? E depois a minha resposta. A minha resposta está aqui. Quando eu clico aqui em record, olha só, as mesmas informações que estão aqui, code.in, name, height, law, varbit. Olha só, são as mesmas informações que estão aqui. Olha lá, COD, USD. COD, USD. COD.in, BRL. COD.in, BRL. Name, dólar americano, real brasileiro. Name, dólar americano, real brasileiro. Height, 5.1945. 5.1945. Conseguiu entender que o Power BI já conectou com a API? Ele está buscando informação lá e, segundo a documentação, ela sempre vai retornar cotações sequenciais de um período específico de um intervalo de 1 minuto. Então, o Power BI ele pode atualizar de 1 em 1 minuto, que ele vai buscar a cotação exata que está lá no nosso API. Então, eu vou eliminar aqui o response. Por quê? Veja que retornou 10 resultados, tá vendo? Eu vou vir com o mouse direito em cima da lista, eu vou clicar aqui em para a tabela, ou seja, eu vou converter a lista para a tabela. Eu posso clicar com o mouse direito e clicar aqui para a tabela, ou clicar aqui nesse cantinho para a tabela, ok? Então, para a tabela, e olha só, apareceu essa tabela, tela aqui para poder criar a tabela, posso ignorar e clicar aqui em OK. E aí, ele criou agora uma tabela. Mas veja que ainda eu preciso mudar isso aqui para ficar tudo em colunas, né? Para que as informações que estão aqui, ó, code.in, name, height, law, fica tudo em coluna, não em uma única coluna assim, né? Eu venho aqui nessas duas setinhas, para a direita e para a esquerda, clico aqui, carregar mais, OK. Olha só o que aconteceu. Aqui está. Os 10 retornos. Lá na requisição que eu fiz, eu não pedi para retornar os 10 primeiros valores? Aqui está. Depois, a gente vai aprender um pouco sobre paginação. Sabe quando você acessa um sistema online, aí para você ir para o próximo resultado, você tem que trocar a página? Não é isso?
Então, eu posso colocar para poder retornar para cada página 50 linhas. E se eu quiser visualizar as demais linhas, 50, 100, 150, eu teria que ir para a próxima página do projeto. Então, aqui eu tenho todas as informações. Olha lá. Ele buscou exatamente o que está lá na API. Tá vendo? Ele buscou exatamente. Aí eu posso vir aqui nessa coluna aqui do USD aqui, ó. USD. Transformar. Eu vou preencher esses nu aqui, tudo com USD. Transformar, preenchimento para baixo. Mesma coisa aqui, preenchimento para baixo. Mesma coisa com essa aqui, preenchimento para baixo. Que aí eu preencho o que está em nu com as informações que estão aqui em cima. Automaticamente ele já criou as colunas, deu o nome para as colunas. Olha só, o que é o COD? O que é o COD lá na documentação? O que é o COD lá na documentação? Vamos voltar lá? O código aqui... O COD-IN, quer dizer, né? O código, aqui ele trouxe o código da moeda, então eu posso colocar aqui código da moeda, né, USD, eu posso colocar, vir aqui renomear para USD, vir aqui renomear para o Brasil, o name aqui, deixa eu só voltar aqui. O name é o próprio nome, né, a tradução, né? Agora, o que é o hide aqui? Ó, é o máximo, tá vendo? Olha lá, hide é o máximo. Então, eu posso chegar aqui, para poder ficar mais fácil, eu posso vir aqui, colocar aqui, desse jeito. Ele vai só criar umas etapas aqui, mas beleza. Caso fique mais fácil para vocês trabalhar, né, para não ter que ficar tentando lembrar que nome que é esse. Dentro da programação, né, existe esses códigos, mas aí lá para o front-end, a gente pode meio que facilitar um pouco o trabalho de quem vai fazer a leitura, tá? Então, fiquem à vontade. Então, gente, é exatamente isso. Então, se eu volto aqui, olha só que legal. Se eu volto aqui no transformar dados, no transformar na página inicial e no editor avançado, se eu troco aqui por 20 e dou um concluído, ele vai retornar, olha lá, os 20 lá da API. Conseguiram entender? Recapitulando, eu vou voltar aqui no meu editor avançado. Nada mais, nada menos. Primeiro, crie as variáveis, tá? Crie as variáveis. Por exemplo, tá vendo que aqui eu coloquei start date e coloquei isso aqui, tá vendo? Coloquei start date aqui, end date coloquei aqui. Eu poderia também criar a própria variável do parâmetro. Posso vir aqui, ó, criar mais uma variável e chamar essa variável aqui, ó, de start date. Ctrl C, jogo aqui. Vírgula. Depois minha segunda variável vai ser essa. Se eu quiser, eu posso colocar meu parâmetro aqui. Ok? Aí, quem que vai ser meu start date? O meu start date vai ser minha própria variável start date. Eu venho aqui, ó. Venho aqui e escrevo start date. Quem que é meu end date? O meu end date vai ser minha própria variável end date. End date. Ok? Compreendido? Olha lá. Não deu nenhum erro, tudo funcionou. Então, olha só. Aqui eu estou recebendo cotação atualizada de 1 em 1 minuto lá na minha API. Lá na API desse projeto. Combinado? Fácil ou difícil, Eric? No primeiro momento, nem tanto. Só uma dúvida. Lá em moedas, eu posso colocar quantas moedas eu quiser. Pode. Sim. Quantas informações eu precisar chamar na minha API. E é sempre feito no editor avançado. Não tem uma nova fonte ali que eu vou copiar e colar a API em si já formada lá, já vai gerar essas informações. Você vai ter que criar uma consulta nula,
Abre o editor avançado. Aí o que você precisa informar? O endpoint. Concorda? Ó, vou só mostrar para vocês aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui antes da nossa aula acabar, tá? Não vou garantir, mas deixa eu ver. A questão de moeda aí poderia formar um Vou acessar aqui dashboard. eu vou acessar o sistema da faculdade, ó. É o VUMP Creator aqui. Aí no meu VUMP Creator. Deixa eu ver onde eu localizo aqui, que eu nem lembro. Ver mais, configuração, integrações. Não vou lembrar. Não vou lembrar. Mas eu vou entrar no meu WhatsApp. No meu WhatsApp eu consigo pegar. Quer ver, ó? Esse é meu WhatsApp. Quer ver? No meu WhatsApp eu consigo pegar a API. Quer ver? A API que faz a gestão desse sistema aqui de WhatsApp. Quer ver, ó? Eu venho aqui em mais API. Então, ou seja, eu contratei esse sistema aqui para poder gerenciar conversas no WhatsApp. Então, eu venho aqui na API desse sistema, venho aqui, clico em configurar a API. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou entender a documentação desse sistema. Então, eu vou ver aqui qual que é a documentação completa. Olha só, qual que é a documentação completa. E aí ele está falando o seguinte, olha, você pode fazer gestão do WhatsApp, ou seja, enviar, olha só que legal. Se eu quero enviar mensagem de texto com GET, ou se eu quero criar uma mensagem, enviar mensagem com post, uma imagem com post, ou enviar uma imagem com GET. Olha só que legal. Ou seja, eu consigo enviar, beleza? Se eu estou enviando uma mensagem, ele está falando o seguinte, olha, você consegue enviar, tá, Alex? Dentro do... Eu posso pegar todas as minhas mensagens do meu WhatsApp e fazer com que esse sistema, essa documentação, vou clicar aqui, ó, enviar mensagem com texto. Olha só, esse é o endpoint do tipo GET. Ele já informou aqui, tá vendo? E esse é o exemplo, ó. O meu endpoint vai ser api.multiweb.plus send, ou seja, até aqui, né? Plus. Porque o send e o chat é a mesma coisa da moeda e a quantidade. Combinado? Então, minha API base é até aqui no plus. Quem que é o meu parâmetro? O meu parâmetro, nesse caso aqui, ó, o meu parâmetro, ó lá, depois da minha interrogação, que é a minha chave e o número do WhatsApp. Só que aqui nesse caso, eu tenho que trocar o meu número do WhatsApp, né? Trocar no link o número do WhatsApp. E aqui ele vai explicando, olha só, qual que é a resposta que tem que aparecer para dar como que a mensagem foi enviada? Ele tem que retornar o número 200. Ao response aqui. Ele tem que retornar o número 200 para a gente, para sinalizar que, de fato, você conseguiu enviar a mensagem. E olha só, tudo que eu falei para vocês, olha o request. Olha, nesse caso, eu preciso passar o cabeçalho porque eu preciso de autenticar no WhatsApp que aquela conta é minha. Lembra que eu falei com você? Quando eu tenho que autenticar, eu tenho que passar o cabeçalho. Na próxima aula, a gente vai passar o cabeçalho. Entendeu? Mas é para vocês entenderem que quando vocês estão dentro de um sistema, você pode perguntar assim para o desenvolvedor: é possível integrar esse sistema com a API ou só conexão com o SQL Server ou outro banco de dados? Se ele falar que é possível, o que você vai fazer? Você vai, primeira coisa, pedir a documentação. Deixa eu ver a documentação da API. E aí, dentro da documentação da API, eu tenho eu posso aplicar aqui, ó, porque esse sistema aqui de WhatsApp, ele é alugado. Eu pago mensalidade dele por mês para poder utilizar ele. Então, são vários atendentes atendendo, são vários chatbots atendendo, respondendo a alguns alunos, são várias transferências. Eu posso trabalhar no funil Kanban, ou seja, eu atendi o aluno aqui, ó, eu posso chegar aqui e falar assim, eu quero que esse aluno venha para cá.
Quando eu faço esse arrastamento aqui, eu posso pedir para ele sinalizar lá no Power BI que esse cardzinho aqui, ele foi para um outro nível do meu atendimento. E tudo isso, aonde que eu vejo? Dentro da documentação. Como que eu faço? Olha lá, gestão de atendimento, gestão de CRM, olha lá, mover card. O que eu preciso criar? Uma aquisição do tipo GET. Qual que é o formato? Olha lá, tipo GET. Eu tenho que pegar esse caminho que está aqui. É uma ação de mover o card. Eu posso levar para o Power BI todos os ajustes que eu fizer aqui no meu painel. A hora que o Power BI atualizar, ele vai entender que lá no Power BI também ele vai ter que mover o card. Entendeu? Porque a API já está conversando com o Power BI. Gente, isso aqui é fantástico, é fantástico. Essa é a parte mais rica da análise de dados, porque você começa a pegar os dados brutos, os dados da empresa, manipular as tabelas no Power Query e levar para dentro do Power BI somente o que você quer. Então, eu não preciso querer levar... não preciso quebrar minha cabeça. Eu posso chegar aqui e ler a documentação. A documentação já está falando. Hoje eu tenho o sistema da faculdade Anhanguera. Eu tenho... Aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho o sistema da faculdade Anhanguera, onde eu consigo fazer as conexões, né? Área de membro, automações dentro do sistema da faculdade Anhanguera. E aí eu tenho... Olha para vocês verem. Vou mostrar para vocês uma coisa, ó. Quando eu venho aqui em vendas, minhas vendas, eu vou jogar aqui uma data qualquer, que eu vou jogar aqui dia 9 e 10. Aplicar. Tem que clicar de novo aqui, né? Aplicar. Então, olha só, no dia 9, teve 1.885,20 de venda. Olha só, isso aqui são vendas de pessoas que compraram dentro da faculdade um curso específico. Um curso meu específico, ok? Eu peguei esse sistema da faculdade, acessei um outro sistema que emite nota fiscal, que é o SPED. Olha só, é um outro sistema que eu aluguei para poder usar, emitir nota fiscal e enviar os dados para o governo. Aí eu venho aqui, né, faço meu login. Nesse caso, eu preciso passar o cabeçalho, porque precisa de autenticação, beleza? Aí o que acontece? Quando eu venho aqui em vendas, sabe aquelas vendas lá que eu mostrei para vocês? Ó, vamos pegar um exemplo. Lúcio Soares. Ele colocou o nome dele assim. Quando eu venho no outro sistema, aqui está o Lúcio Soares. Então, o sistema da faculdade, por meio da API, levou os dados do Lúcio Soares para dentro do outro sistema que eu vou emitir nota fiscal. Para quê? Para que eu não tenha que ficar abrindo o sistema da faculdade, dando um Ctrl+C, um Ctrl+V, jogando para o outro sistema para poder emitir a nota fiscal. Hoje, a minha operação é toda automática. Ó. Todo mundo que comprou lá, comprou aqui. Olha lá, gente que comprou, olha lá. E eu consigo ver dentro desse sistema em qual canal foi vendido. Olha lá, Hotmart. Vump, que é o da faculdade Anhanguera. Então, tudo por causa das integrações. E aí eu venho e entendo como que é feito a API com um determinado sistema. Eu entro dentro do sistema, identifico qual que é a documentação e busco trabalhar a documentação. O que está na documentação, o que eu tenho que passar? Parâmetro, o complemento do caminho e o caminho. Só isso, mais nada. Entendeu? Na próxima aula, o que a gente vai fazer? E é dever de casa de vocês, senão vocês não vão conseguir entender nada. O que a gente vai fazer na próxima aula? A gente vai conectar o Power BI em um sistema empresarial. E aí eu quero que vocês cadastrem no sistema. Depois que estiver conectado com o Power BI, eu quero que vocês façam lançamentos dentro do sistema e depois manda o Power BI atualizar. Ele vai lá no sistema web, buscar as informações e alimentar o próprio Power BI. Mas vai ter que fazer o dever de casa. Se não fizer o dever de casa, não vai conseguir acompanhar. Tá bom? Então, qual que vai ser o nosso dever de casa? Vou abrir aqui, ó. Então, só para vocês verem, nem o WhatsApp. Quando o aluno entra aqui, ó, e compra o meu curso, sei lá,
Quando o aluno entra aqui e compra o meu curso, ó, hoje só foi 3.393, ó. Quando o aluno entra aqui e compra o meu curso, o que esse sistema faz da faculdade? Ele vem aqui, aciona o outro sistema que eu tenho de mensagem, localiza o cadastro da pessoa e dispara uma mensagem para a pessoa no WhatsApp. Sua compra foi realizada com sucesso. Pode começar a assistir as aulas e qualquer dúvida, eu fiz isso. Então, todos os meus sistemas, por isso que só tenho uma menina que trabalha comigo. Por isso que eu tenho poucas pessoas trabalhando comigo. Porque eu tento automatizar o meu negócio. Porque assim, eu vou evitar custo com funcionário. Porque eu vou automatizando. Então, hoje aqui na escola tem a da faculdade Anhanguera. Da faculdade Anhanguera eu não pago, né? Mas esse eu pago, o SPED eu pago, tem outros que eu pago. E aí eu vou integrando todo mundo, né? Porque imagina, eu trabalho hoje com uns 4, 5 sistemas. Imagina, Wellington e Gabriel, imagina eu ter que ficar pegando informação de um sistema jogando para o outro, depois pegando um outro sistema jogando para o outro, casando para poder gerar o relatório, para depois mandar para a contabilidade. Imagina eu fazendo isso. O Aloysio até comentou comigo que na empresa onde ele trabalha, né? Vocês pegam informações de diversos sistemas, juntam no Excel, junta depois do Excel, joga no sistema, depois tira do Excel de novo e manda para a contabilidade para analisar. Então, assim, ainda falta melhorar, né? Se você for olhar bem, ainda falta melhorar o processo. E é por isso que eu falo que existem pouquíssimos analistas que fazem isso, né? E por isso que a demanda no mercado é tão alta, porque pouquíssimas pessoas dominam essa parte. Então, alguém poderia melhorar o fluxo de trabalho, né? Mas as empresas, infelizmente, não têm pessoas qualificadas para poder melhorar esse fluxo. Então, gente, uma coisa que eu falo para todo mundo, para de ficar fazendo dashboard bonitinho, ficar postando. O importante não é que não pode postar, mas só está fazendo dashboard, não está legal. Porque o dashboard, ele é só o front-end. Ele é só, tá vendo aquela porta? Acho que não tá vendo não, né? Vai ter uma porta aqui que vai para uma área. O Power BI é só a trinca da porta. É só o lugar onde enfia a chave para entrar no mundo da análise de dados. Então, as pessoas que ficam presas ao Power BI, a entregar, cara, foca em automações, foca em integrações. API, SQL Server, Oracle ou qualquer outro banco. Foca nisso, né? Igual, por exemplo, Pentaho, né? Que eu estava falando. O Pentaho, aqui nós temos a API, né? Nós temos a API. E imagina, aqui, por exemplo, esse sistema ele pode sair fora do ar. E aí, quando chegar no momento que o Power BI vai atualizar, se esse sistema estiver fora do ar, como que o Power BI vai buscar informação nele? Por mais que eles estão conectados na API. No momento que o Power BI vai atualizar. Então, o que o Pentaho faz? O Pentaho vem, ele pega as informações, coleta as informações, armazena essas informações em um banco de dados, como se eu estivesse criando um segundo banco de dados. Depois, conectamos o Power BI nesse segundo banco de dados. Ou seja, nós buscamos a informação da API, populamos um outro banco de dados que estava vazio com os dados da API. Aí, se a API cair, não tem problema, que nós criamos um backup onde o Pentaho ele buscou as informações de lugar, armazenou em um outro. Então, por mais que o sistema caia e por mais que a outra base demore a receber o delay, tem um delay aí, né, de algum tempo, né, para poder receber as informações, mas por mais que demore a receber as informações já estão salvas em um segundo banco. Por mais que a API cai, o sistema cai, mas existe um outro banco criado onde vai alimentando, né, as informações. E o Power BI buscando as informações do segundo banco, não direto na API. É por isso que a gente vai mais para frente, na hora que eu terminar de gravação, a gente vai utilizar o Pentaho, porque aí no Pentaho eu consigo buscar um dado de uma API,
alimentar um banco de dados SQL Server ou o Oracle e depois conectar o Power BI nesse backup, nesse banco. É outro nível. É outro nível de análise de dados. Então, atividade valendo 200 pontos. Para quem fizer e entregar, ganha os 200 pontos. Nós trabalhamos com essa API, ok? Eu vou pegar uma API mais fácil aqui, ó. Vou pegar uma documentação mais fácil. Retorna o fechamento de um período específico. Ó, só de você entrar no Awesome API e clicar aqui no ladinho aqui, ó, retorna o fechamento de um período específico. Eu quero exatamente que vocês trabalhem com essa API aqui, ó. Aí eu quero que vocês também, eu quero que retorne também as 10 primeiras linhas, do jeitinho que eu fiz lá. Vou mandar isso aqui para vocês, tá bom? No grupo. Eu quero que vocês trabalhem com essa API. Ok? Então, o que vocês vão fazer? Ler a API, ver o que está solicitando, é uma requisição de consulta, qual é o meu endpoint, quem são meus parâmetros, né? Quem são meus parâmetros, e aí montar a API. Montar lá, testar o Postman, né? Porque tem que testar no Postman para ver se vai aparecer, né? Porque, como eu mostrei para vocês, quando eu clico aqui em enviar, ó, se ela retornar o valor aqui embaixo, significa que deu certo. Se não retornar nada, tá errado. Tá bom? Então, antes de ir para o Power BI, tem que testar aqui no Postman. Então, eu quero que vocês me entregam. Não precisa criar projeto, nem gráfico, nem nada, não. Eu só quero que vocês mostrem para mim essa conexão que a gente fez aqui, ó. Se apareceu aqui no Power Query, né, ao mandar o atualizar aqui, ó, quando eu mando atualizar, ó, ele vai lá na API, busca as informações e retorna, ok? Então, a única coisa que eu quero que vocês façam é transformar, né, vir lá, criar todo esse contexto, né? Entender por que está criando, né, os parâmetros, né? E chegar e mostrar para mim que funcionou. Se mostrar que funcionou, ganhou os 200 pontos. Se não mostrar que não funcionou, aí perdeu os 200 pontos. Ah, Alex, mas eu consegui fazer só a metade. Não, a API não funciona só pela metade. Entendeu? A API não funciona só pela metade. Ela tem que ter, né, a informação toda. Ok? A informação. Eu vou mandar esse print para vocês também no grupo. Mas eu quero que vocês trabalhem exatamente essa API. Comece a pegar essa API pequenininha, porque depois eu vou criar um projeto para vocês pegarem uma API maior. Vai ser a próxima aula. A nossa próxima aula a gente vai pegar uma API maior, tá? Então, peguem somente essa API para retornar os 10 primeiros valores, e aí manda rodar. Se rodou lá no Postman e rodou no Power Query, deu certo, ok? Olha só, quando eu venho aqui, fecho essa tela aqui, ó, fechar e aplicar, o Power BI já está conectando lá com a API para poder buscar, e aqui eu consigo visualizar lá, ó, aqui, cotações, e aqui estão os dados. Ok? Então, se você mandar para mim, eu não quero que vocês mandem a tela, né? Porque senão vai que vocês printam a minha tela e mandam para mim, né? Sacanagem, né? Eu quero que vocês me mandem o projeto. Que aí eu vou entrar, né? Eu vou ver se fez as conexões certinho. E eu vou falar, tá certo. Não, tá errado. Ah, Alex, mas eu não consegui. Fiz pela metade. Então perdeu. Porque nada funciona pela metade, né? Então tem que ser mais ou menos assim. Ok? Alguma dúvida, Gabriel? Dúvida tem, né? Eu acho que vou pegar para fazer. Acho que se for pegar para fazer, vai bugar, né? Um pouco, né? Assim, a gente vê agora, até então não tem nenhuma, porque, como pode dizer, tá fresco na memória ainda, mas quando a gente